boa noite. Estamos aqui para a terceira live do mês dos pais, falando sobre constelação familiar e aguardando aí os nossos interagentes entrarem. A nossa convidada, Aline Padilha, entrar. Ótimo. Olá, boa noite. Boa noite. Tudo bem, mestra? Tá me ouvindo bem? Tudo bom? Tudo bem. Tá me ouvindo bem? Estou. O áudio está atrasando um pouquinho, mas eu acho que já estabiliza. Tá. 3 minutinhos só, mas a gente vai conseguir fazer 1 hora de live. Até um pouquinho mais, eu acho. Tá bom. Então, Você me vamos escuta lá? bem? Tá tudo certo? Tudo certo, tudo certo. Perfeito. Muita gratidão por estar aqui. Eu que agradeço a sua casa. Nesse tempo agora as casas são virtuais, né? É, verdade. É uma extensão. Vamos lá então para a nossa última live dessa maratona. Sim. Falando aí sobre quando os filhos excluem os pais ou estão em sua esfera. Sim. Filhinhas do papai. Então, nós temos duas situações aí diferentes, né? Uma é quando esses filhos eles excluem os pais. Geralmente na constelação, nós falamos que uma das piores, não pior questão, mas o que mais causa emaranhamentos nas histórias, o que mais causa problemas sistêmicos é a exclusão. Né? Então, quando eu excluo alguém do meu convívio, e no caso, quando eu excluo um pai e uma mãe, isso está ligado comigo de uma maneira muito forte. Por quê? Porque o pai e a mãe é aquilo que me constitui. Então, a partir do momento que eu faço a exclusão de um pai na minha história, e isso emocionalmente falando, né, como nós já falamos em outras lives, em outros momentos, quando eu faço essa exclusão emocional, eu acabo, então, excluindo uma parte minha. Porque são as minhas forças de vida. Nem me apresentei hoje, né? Eu já comecei patrolando tudo. Então, gente, eu sou a Aline Padilha, fundadora do Espaço Gaia, criadora do Florescer da Essência, formação em constelações familiares. Dentro da nossa visão de constelação familiar, nós resgatamos, então, toda a sabedoria ancestral acerca desses papéis, acerca da origem da vida, e é o que nos dá mais sustentação dentro do nosso trabalho e dentro da nossa visão. Tanto que vocês já devem ter visto, né, na arte da Edna, quando ela menciona a questão de pai, que ela sempre coloca uma águia ali, né? Então, a águia, dentro de toda essa perspectiva, ela é essa força do pai. Ela é essa força que é além, é essa força que amplia a visão. Então, quando eu falo da exclusão dessa força, eu estou falando da exclusão de toda essa amplitude de vida, de tudo isso que vai ser cortado. Muitas vezes as pessoas pensam assim, mas eu não gosto dele mesmo e tá tudo bem, e acham que está fazendo essa exclusão para punir o pai. Mas, na verdade, estão punindo o pai dentro de si. Estão punindo os seus caminhos, estão punindo os seus trabalhos, estão punindo as suas relações, estão punindo a sua própria história. Então, essa é um grande problema aí quando a gente fala de exclusão. Quer falar, Edna? Fala, que senão só eu fico aqui falando. Bom,
Quando nós falamos de exclusão, não quer dizer exclusão física, né, mestra? Às vezes, nós até convivemos com nossos pais, mas nós excluímos eles emocionalmente. Nos achamos melhores, né? Sendo que eles são maiores Então, diante de nós, independente de moral, não cabe a nós julgarmos esses pais, né? Ninguém sabe o que está por trás daquilo ali, né? E a constelação mostra justamente isso, né? sim, quando a gente fala que eles são maiores, para algumas pessoas isso soa de uma maneira ofensiva. Isso já é um indício de que você se coloca acima do seu pai, né? Por que que a gente fala, né, dessa forma? Eles são maiores, eles vieram antes. Eles sempre vão ser maior, né, que você. Toda pessoa que veio antes, ela vai estar na frente. A experiência de vida dela é diferente. A geração que ela estava, ela é diferente. Então, quando um filho acha que pode fazer melhor que o próprio pai, ele já está quebrando toda uma ordem sistêmica. Ele está quebrando até uma lógica da vida, né? Então, é aquela história, da onde uma árvore, ela não vai pegar e fazer todo o movimento de alimentar toda a floresta. Ela vai seguir adiante, ela vai criar novas mudas, ela vai criar novas histórias. Ela não consegue ir lá e ficar dando força para a floresta ou para a semente, enfim. Eu gosto de trazer a natureza para a gente perceber como esse movimento ele é muito ilógico, né? Daí as pessoas falam, mas são pessoas, não tem nada a ver. Gente, antes de nós sermos pessoas, nós somos um corpo que é físico, que é biológico. Existe uma lei, existe uma ordem aí nessa história, né? Então, como que a gente pode perceber essa exclusão? Como você trouxe, quando a gente se coloca, quando a gente se acha melhor, quando esse pai, muitas vezes, ele cometeu um crime, então você também se sente no direito de excluir. Quando você entrou no meio do relacionamento amoroso do seu pai e da sua mãe julgando. Isso também é uma forma de excluir esse pai. Então, são situações que vão trazer desordem, que vão se manifestar de uma forma, muitas vezes, desequilibrada na sua vida. Se não for diretamente na relação com o seu pai físico, vai ser com o seu pai interno, que é aquele que te dá trabalho, que é aquele que te dá amplitude de visão, que é aquele que abre as portas do mundo para você. E daí depois você está reclamando, com falta de trabalho, depois você está com vícios, fanatismo religioso, fanatismo em relação a jogos também. A gente pode observar essa falta de pai. Envolvimento em relacionamentos abusivos, dificuldade de ir para a vida. Então, muitas vezes você pode estar em todas essas situações, ou próximo de algumas delas, e você está culpando toda uma história, culpando alguém de fora, quando na verdade é esse alguém de dentro que você ficou punindo por um sentimento infantil. Porque se a gente for observar, tudo aquilo que a gente exige dos nossos pais é aquilo que faltou para nossa criança. Porque se você parar para ver você enquanto adulta, será que realmente faz sentido você cobrar aquilo que você cobrava? Ou que você cobra ainda? Será que realmente faz sentido? Provavelmente é a sua criança que está falando através de você, é a sua criança ferida que está nesse ponto querendo tomar partido nas histórias, querendo cobrar as histórias. E aí está o grande problema. Mas tem uma coisa que eu até anotei aqui para falar, senão a gente acaba esquecendo, que eu gostaria de trazer, que é o que vem antes dessa exclusão. Muitas vezes essa exclusão ela ocorre na vida intrauterina. Quando a sua mãe, muitas vezes, não confiou nesse pai e ela não te deu autorização para você ir até ele. Nós temos uma questão hoje em dia, que é cultural, que é de excluir o pai
do lugar do parto. Nós excluímos esse homem, né? Agora, recentemente, que esse homem ele pode entrar para acompanhar, porque antes ele nem podia entrar para acompanhar. Então, nós já temos aí uma exclusão cultural. Nós já temos uma falta de autorização para ir até o nosso pai. Então, que muitas vezes não foi uma escolha sua. Foi algo que veio da sua ancestralidade. Ou que veio de um receio da mãe, que já impediu essa criança de ir até o pai. E assim, né, esse processo ele só vai intensificando na história. O que pensa, Edna? E a criança também, quando ela vê a mãe sofrendo, né? Ela, como você já falou em nossas aulas, a criança ou a pessoa ela vai ficar do lado mais fraco, né? Então, daí já começa também a exclusão, quando a mãe sofre no relacionamento com o pai, e aí tem a separação, né? Se houve abusos ali dentro daquele lar, a criança ela já começa essa exclusão, ela vê a mãe sofrendo, ela leva aquilo para o resto da vida e sofrendo também, vai se criando esses emaranhados. É nesse ponto que a gente fala que tem um movimento que a gente precisa fazer enquanto adultas, de olhar para essa criança e falar, olha, o que aconteceu entre eu e o seu pai coube ao nosso relacionamento de homem e mulher. Isso não tem nada a ver com você. Agora eu tomo isso para mim. Essa dor eu carrego. E eu te libero dessa dor. Você pode ir até o seu pai. Ele é o seu pai e é o pai certo para você. Então, muitas vezes é importante, né, que a gente entenda, agora falando se fui eu, né, que sofri com essa história, que a gente entenda que eu preciso tomar isso e carregar isso e não deixar com os nossos filhos. Só que muitas vezes a gente até se satisfaz com isso. Ah, olha lá, está excluindo. Que bom. Muitas vezes esses filhos, eles estão enredados por toda uma vingança aí entre o casal. E é isso que precisa ficar muito claro, porque os problemas que essa criança pode ter são muito grandes. Ela precisa ter acesso ao seu pai, para que ela tenha integridade, como também ela precisa ter acesso à sua mãe, para que ela caminhe com integridade. Então, muitas vezes, trazer palavras no sentido de, olha, eu não confiava no seu pai. Mas agora, eu não confiava nele como meu companheiro. Mas agora eu posso confiar nele como seu pai. Ele é o pai que eu escolhi, ele é o pai certo para você. E eu te autorizo a ir até ele, na sua alma. Né? Quando a gente fala de todos esses movimentos, não é necessário que você vá até o seu pai, que você ligue para o seu pai, mas que você trabalhe isso dentro de você. A constelação familiar, ela fala muito desse processo, desse resgate, né? Resgate das suas partes, resgate da sua memória, resgate da sua própria história, ressignifique a sua própria história para que você possa seguir adiante. Então, muitas vezes são esses movimentos que a gente precisa fazer para liberar os nossos filhos, para que eles possam ir até os seus pais. E quando esses filhos sentem que eles não têm autorização da mãe ou que vão trair a mãe fazendo esse movimento, eles podem pedir em sua alma, né? Pedir dentro de si para essa mãe interna, mãe, por favor, eu preciso ir até o meu pai. Me permita, me libere, eu preciso ir para a vida. Então também é uma forma. Hoje eu estou deixando um monte de dicas para vocês, espero que vocês façam, que vocês, né, compartilhem isso, depois escrevam para falar se deu certo, se foi bom, porque é importante, a gente precisa, mais do que teorizar, nós precisamos começar a fazer os nossos movimentos. E é engraçado não, é interessante, Aline, que no momento em que a gente fala, né, essas frases, é como uma virada de chave, como você diz, né?
E aos poucos, aquela chave, ela vai virando lentamente. Durante a semana, com o passar dos dias, as coisas vão acontecendo e você vai percebendo que os seus sentimentos mudaram. Não é assim de uma hora para outra. Com o passar dos dias, uma coisa que parecia tão difícil, parece que abriu aí infinitas possibilidades de você se ajeitar, de você se sentir uma pessoa mais plena, né? E as coisas vão acontecendo não só naquela área que você tratou ali na constelação, mas em tudo. É toda uma teia, né? Tudo uma teia. Então, quando a gente fala desse lugar, né? Quando você traz, essa virada de chave, por que ela acontece dessa forma? Porque a constelação, ela vai nesse lugar de alma, que é o quê? O seu inconsciente. E o seu inconsciente, ele está refletido no seu corpo, nas suas emoções, nos seus pensamentos, nas crenças que você traz, nas suas relações. Então, esse processo, ele não muda para te convencer na razão. Ele precisa te tocar num outro lugar, nesse lugar de alma. Por isso que eu digo, as frases da constelação, esse movimento que eu passo para vocês hoje, não é para que vocês fiquem decorando ou se convencendo disso. É para que vocês sintam esse processo, que vocês façam desse outro lugar, né? Só para eu não perder, tem um outro ponto bem importante, que a gente fala dessa questão da exclusão dos pais, que é quando a gente julga aquilo que a gente recebeu deles. Quando a gente acha que precisava ser melhor. Ou quando não foi muito gostoso aquilo que eu recebi. Quando eu faço esse movimento, eu automaticamente já estou excluindo essa força dentro de mim. E muitas vezes eu vou levar essa exclusão, os efeitos dessa exclusão para a minha vida, me sentindo incompetente, insuficiente. Ai, mas não tá bom assim. Tinha que ser melhor. Muitas vezes eu vou olhar para as minhas relações e eu vou falar, mas só isso? Precisava ser melhor. Então, o pai e a mãe é a força matriz, é a força geradora. Tudo aquilo, conforme eu me relaciono com eles, eu vou me relacionar com o mundo e com as pessoas à minha volta. E daí eu vou estar lá no meu trabalho e eu vou falar, tinha que ser melhor. Esse cliente, ele paga muito pouco. O meu patrão me paga muito pouco. E eu entro num processo de reclamação diante da vida, onde eu não vou chegar no sucesso. Eu não vou usufruir. Eu não vou me satisfazer. Porque enquanto eu não me satisfaço com o que eu recebi do meu pai e da minha mãe, eu não me satisfaço com nada no mundo. E daí nós já vamos chegar, daqui um pouco, no processo das filhinhas do papai. Porque não há satisfação. Então, eu vou trazer vocês para uma questão que é assim, o que acontece? Essa exclusão vai fazer com que eu me identifique com o destino do meu pai. Novamente, tudo aquilo que eu resisto vai persistir. Tudo aquilo que eu não quero ver, o meu inconsciente, se eu não estiver muito consciente na minha vida, o meu inconsciente vai fazer com que eu tenha as mesmas atitudes que o meu pai que eu excluí. Vai fazer com que os meus filhos tenham as mesmas atitudes. Por quê? Porque isso precisa ser visto. O sistema, ele não tolera exclusão. As coisas, tudo precisa ser incluído. Todas as pessoas pertencem, elas têm direito a pertencer. Então, esse é um grande problema que acontece. Então, as pessoas, elas vão, falam, criticam, e depois, quando a gente vai ver, elas estão repetindo ao seu pai. Igualzinho àquilo que foi excluído. E uma outra questão que acontece, que agora nós vamos entrar na questão da filhinha do papai, que é uma questão um pouco diferente.
Então, quando a mulher ela exclui a sua mãe, ela fica na esfera do pai. Ela não pode ir até a sua mãe. Então, ela se torna a filhinha do papai. É aquela filha que não vai, né? Não dá os 50%, não dá o mesmo lugar para cada um. Muitas vezes ela se julga maior que a mãe, ela acha que ela é uma pessoa melhor que a mãe nas questões. Então ela se casa com o pai emocionalmente. Ela se torna essa filhinha do papai. E o filhinho da mamãe acontece quando esse filho exclui o seu pai. Então é como se inconscientemente ele dissesse para o seu pai: eu sou melhor para a mamãe do que você. Olha que forte isso. Já linkando com o processo de tomar as dores. Aí no relacionamento, muitas vezes quando esse filho presencia violência doméstica e várias coisas nesse sentido. Então, ele vai para a esfera dessa mãe, ele vai excluir esse pai e ele vai se tornar o filhinho da mamãe. E o que acontece com essa filhinha do papai, com esse filhinho da mamãe? O que acontece com essas pessoas? Elas vão ter problemas de vínculo. É como se ela se vinculasse de um lugar muito superficial nos seus relacionamentos. Muitas vezes, a filhinha do papai, ela vai reprimir o seu feminino. Porque a sua alma se inunda pelo masculino. É como se ela desse 80% para o pai dela, dentro do seu coração, e 20% para a mãe. Então, as suas características, elas vão ser muito mais próximas do pai. E daí, muitas vezes, tem alguns consteladores que confundem, né? Que acham que ela está identificada com o pai por uma exclusão. E não, muitas vezes ela excluiu a mãe e ficou na esfera desse pai. Então, é uma questão diferente. E daí, nós vamos ter aí um relacionamento, vamos supor, quando um filhinho da mamãe encontra a filhinha do papai, nós temos o casamento perfeito. Por quê? Porque daí esse filho, ele pode se relacionar com a sua mãe através daquela mulher. E essa filha vai se relacionar com o seu pai através daquele homem. O que acontece? Então é um relacionamento perfeito, o perfeito fracasso. Ele se casa procurando... Porque eles não se relacionam com as pessoas de verdade. Né? Eles estão se relacionando com essas idealizações. E uma questão muito simbólica quando eu falo de idealizações aí, é porque esse homem, ele nunca tá bom o bastante para a filhinha do papai. Ele sempre podia melhorar um pouquinho. Por quê? Porque ninguém vai ser tão bom quanto o seu pai. Ninguém vai ser tão boa quanto a sua mãe. E daí, esses dias eu até lembrei, né, que eu estava pensando sobre esse tema, tem aquelas tatuagens, né, das pessoas, amor só de mãe. Olha isso. Já viu, Ed, nessa tatuagem, amor só de mãe? Amor só de mãe, sim. Então, o que acontece? Eu fico fechada na esfera dos meus ancestrais, e eu não vou estar disponível para um relacionamento atual, para uma família atual. Por quê? Porque é amor só de mãe. Então eu não me vinculo. Eu quero, mas não quero. Não consigo ter um relacionamento de adulto. E daí vai entrar uma história, uma questão polêmica. Eu não gosto muito de polêmica, mas uma questão polêmica. Os relacionamentos abertos. Relacionamentos não monogâmicos, poliamor e toda essa história. Nós estamos falando de perfeitos filhinhos da mamãe e filhinhas do papai. Porque todo compromisso ele vai ter uma renúncia. Se eu não consigo assumir a renúncia,
Então tá falando que eu ainda não transicionei para a minha fase de adulto. Eu ainda me comporto como uma eterna adolescente. Isso é uma outra característica das filhinhas do papai, dos filhinhos da mamãe. Eles não fazem esse rito de passagem, não existe esse corte para a vida adulta. Eu posso ter 40, 50 anos e eu ainda me comporto como uma eterna adolescente. Tenho problemas no trabalho, tenho problemas para seguir para a vida, para ampliar, para me posicionar, para colocar as coisas. Eu não acho o homem certo para casar, sendo que teve vários pretendentes também. Eu Sim. tenho dedo podre. Exatamente. Nenhum homem presta. Nenhum homem presta. Nenhuma mulher presta. Enfim, quando eu entro nesses lugares, a gente pode perceber muito que nós estamos diante de um arquétipo aí de filhinha do papai e filhinha da mamãe. Quando eu me envolvo com pessoas casadas. Tudo isso. O que mais? E quando o marido fala mal da mulher? Quando ele fala mal da sua mulher? Da mulher, isso, da sua mulher. Sim, é um filhinho da mamãe. É um filhinho da mamãe. É, porque aquela mulher não basta, né? Aquela mulher não é igual à mãe. Aquela mulher não é perfeita o bastante. Não é pura. Exatamente. Então é toda essa idealização, né? É todo esse lugar do que é ideal e a distância do que é real. E daí nós estamos falando de uma profunda falta de pai, porque é o pai que fixa os nossos pés na terra. É o pai que traz a realidade, que traz os cortes, que traz toda essa história. E quando eu estou vivendo de idealizações, eu estou vivendo num mundo que ele não é real. Então, provavelmente, eu estou aí na esfera da minha mãe ou na esfera do pai, porque todo desequilíbrio ele vai trazer, né, um problema. Vamos às perguntas ou você? Vou falar da solução, rapidinho. Vamos. Como que a gente está de tempo? Eu nunca sei. Quando eu vejo, já cortou, já acabou tudo. Não, 35 minutos. Ótimo. Dá tempo. Então, assim, quando você identificou que talvez você seja uma filhinha do papai, vou falar de cada um separado para não gerar confusão. Então, vamos supor que você é uma mulher e você se identificou como filhinha do papai. Né? Reprimiu o seu feminino, tem todas as questões com relacionamento, com essas dificuldades, essa questão de ser uma eterna adolescente, enfim, ter a dificuldade com as coisas, de estar sempre reclamando do companheiro ou da companheira, enfim, né? Então, você se identificou dessa forma. Qual que é a solução? Qual que é a cura nesse processo? Você precisa ir até a sua mãe. Você precisa muitas vezes imaginar a sua mãe à sua frente e falar: mãe, eu sinto muito. Eu não dou conta do seu lugar. Eu te julguei muito. Você veio primeiro. Eu sinto muito por tudo isso que eu fiz. Agora eu devolvo o seu lugar. Eu reverencio você. Você é maior. Eu libero todo esse caminho. Eu tomo você na minha vida. Então, é esse processo agora dessa filhinha que ela precisa ir de volta para a sua mãe. Ela precisa ficar na esfera da sua mãe. Ela precisa tomar essa mãe. E muitas vezes, essa mulher ela precisa conviver com mais mulheres.
Muitas vezes ela pode estar num lugar, numa empresa, ou numa família onde tenha muitos homens, ou ela fala também que ela só gosta de amizades com homens, ela não gosta muito de ter amigas mulheres. Então ela precisa ficar na esfera desse feminino e dizer para o pai: eu renuncio você para que eu possa seguir para a minha vida. Eu renuncio esse primeiro amor, que é o amor cego da criança, para que eu possa ir para a minha vida. E isso não é uma exclusão. Você está renunciando esse elo que ele não é mais saudável na vida adulta. Porque se você não renuncia esse amor infantil, você não consegue ter um amor maduro nas suas relações. Então, quando a gente fala da solução, então, para o filhinho da mamãe, é fazer um movimento com o seu pai. E, da mesma forma, dizer: eu sinto muito por ter te julgado, eu sou pequeno, você é grande, eu não dou conta da sua história, eu sou somente o seu filho, eu não dou conta da mamãe, eu sinto muito por ter me colocado nesse lugar, e assim eu sigo para a minha vida. Eu renuncio você. Não, agora eu já estou na mamãe, não. Ainda não renuncia, não. Continua lá, amando o pai. Eu reverencio você. Eu tomo você com todas as minhas forças. Então, esse filhinho da mamãe, ele precisa ficar na esfera do homem. Ele precisa conviver com homens. Ele precisa renunciar esse feminino do seu amor infantil e ficar na esfera desse pai. Muitas vezes ele vai precisar pedir autorização para a mãe antes, porque as mães elas têm uma tendência a aprender mais os filhos. Por quê? Porque a mãe é o ninho, isso é biológico, né? A mãe é o ninho, ela quer que fique ali, no seio dela. Então, depois desse processo de tomar esse pai, de fazer tudo isso, é muitas vezes olhar para essa mãe, esse filhinho da mamãe, olhar para essa mãe e dizer: eu renuncio você, meu primeiro amor, para que eu possa seguir para a minha vida. Pode falar, Edna, não te escutei. O pai não precisa estar presente, nem a mãe, a pessoa dizendo do fundo do coração. Isso. Resolver aquilo ali internamente com ela mesma, né, com ela mesma, ela já vai trabalhando. Exatamente. Esse sentimento. Por quê? Porque nós estamos falando dessas partes e dessas memórias que estão gravadas na pessoa. Uhum. Às vezes ela vai lá, vai falar isso pro pai dela, pra mãe dela, e eles vão olhar assim e vai falar: e aí? O que eu tenho a ver com isso? Que coisa é essa? Que loucura é essa? Né? Não precisa. O que você precisa se resolver é as questões que ficaram em você, porque às vezes para aquele pai, para aquela mãe, tá tudo certo. Então, novamente, a gente precisa se relacionar, harmonizar esse pai e essa mãe interno, essas imagens internas. Uhum. Eu vi ali uma pergunta, né? Por quanto tempo? Como fazer? Você pode fazer, olha, antes, vamos supor, antes de dormir, quando você tem um tempo ali. Desculpa, pode falar. É a Daniele, tá perguntando, Dani. Ah, tá. Então você pode, antes de dormir, fazer esse movimento, visualizar o teu pai ou a tua mãe ali na sua frente e trazer essas palavras. Só que, novamente, trazer essas palavras sentindo. Elas não podem ser racionais, elas não podem ser da boca para fora. Sinta profundamente. Quando você for, né, dizer muitas vezes: mamãe, eu sinto muito por ter te julgado. Você precisa ir para esse lugar de sentir muito mesmo. E de reverenciar, e de agradecer, e de ver que se não fosse por ela, você não estava aqui hoje. Então, ir para esse lugar de reconhecimento. Você reverencia, faz os seus movimentos. Você pode seguir fazendo várias vezes, quando você sentir. Às vezes, numa vez só, você já sente uma grande virada. Então, você pode ir experimentando, fazendo e observando como que isso vai mudando dentro de você.
Então, não sei se eu fechei, mas na questão do filhinho da mamãe, ele vai fazer a mesma questão. Ele vai renunciar também o amor dessa mãe depois para que ele possa ir para a esfera do pai. Isso é fundamental. Se a gente não renuncia a esse primeiro amor, a gente não consegue ir para a vida. A gente não consegue. Ninguém vai ter espaço dentro de nós, porque nós não vamos estar disponíveis. Como o Bert Hellinger fala, se você já tem o seu pai, você não precisa de outro homem, para quê? É uma escolha. Se você quer continuar sendo a filhinha do papai, é uma escolha. Daí não tem como você reclamar que seus relacionamentos não dão certo, etc. Então precisa renunciar a esse lugar para que você possa ir para a vida. E entender que a vida não será com a cara do seu pai e da sua mãe. Ela não é desse lugar de idealização. Pode ir para as perguntas, Edna, antes que eu... Que algumas você já respondeu aqui. Aqui está perguntando, quando chamo o meu padrasto de pai, estou excluindo meu pai. Sim, né? Sim. Meu pai não me aceita como filha, me colocou para fora de casa há 5 anos e minha mãe aceitou. Fico oscilando entre raiva e solidão. Vontade de que ele me aceite. Qual é a sua sugestão? Então, aí nós estamos falando que eu não estou aceitando aquilo que eu recebi do meu pai. A sugestão é que você aceite aquilo que ele te deu. Muitas vezes aquilo que ele te deu é amargo, é ruim. Só que esse amargo, esse ruim, ele abre outras possibilidades na sua vida. Se você pegar tudo isso e fazer algo de bom, você pegar tudo isso e ir para a sua vida e fazer algo de bom. Agora, se você ficar parada esperando que ele te aceite, não vai dar certo. Você vai ficar numa vida inteira de sofrimento. Você não está seguindo adiante. Então, esse é o grande problema. É quando a gente não aceita aquilo que a gente recebeu dos nossos pais. A gente precisa olhar que o que é de maior, o que é de inatingível que eles já nos deram, foi a vida. O resto, como o Bert Hellinger fala, o resto é bônus. O resto é bônus. Se você foi bem cuidada, se eles te deram comida, é bônus. Porque você já recebeu tudo aquilo que é de mais grandioso. Então você precisa pegar a sua vida e seguir adiante. Não esperar. Quando eu estou esperando, eu estou julgando. Eu estou ainda com a minha criança ferida. Isso é a esfera do adulto. Eu preciso pegar a vida com todas as consequências e ir adiante. Certo. Tenho 16 anos e meu pai não deixa eu namorar. Acho que até tenho idade e fico com muita raiva disso, pois namoro escondido. Quero que meu pai faça uma constelação. Eu acho que ela quer seu aval. E aí? Vou dizer uma coisa. Este é o pai certo para você. Só isso. Não vou entrar em mais coisas. Ok. Minha irmã morreu há 3 anos e meus pais nunca foram os mesmos. Sinto agora um peso quando faço algo pensando em mim mesma. Por exemplo, viagem, passeio sem eles. Sinto que todas as vezes que resolvo fazer algo por mim, o olhar deles é de reprovação, talvez medo de me perderem. Quem deve constelar, eu ou eles? Então, todas as pessoas podem constelar e vão olhar de uma perspectiva diferente. Como foi ela que trouxe a pergunta, é ela que deveria constelar. Quando ela fala que está se sentindo culpada, quando ela faz algo por ela mesma, eu diria que ela está se sentindo culpada por ela estar viva. E isso é muito, muito pesado. Isso já não tem muito a ver com os pais em si, mas sim a relação dela com a irmã, que precisa ser vista. Só uma constelação, a gente não tem como passar um movimento, para isso. Certo.
É correto o pai reclamar da mãe para os filhos? Como filha, não sei o que dizer a eles, fico só ouvindo. Você já respondeu essa pergunta, né? É altamente prejudicial. Como filha, o que você pode fazer é dizer: por favor, papai, eu sou somente a sua filha. O que acontece entre você e a mamãe não me diz respeito. E não ouvir. Não é saudável. E daí vai entrar num processo, é muito complexo, porque nesse ponto vai entrar num processo depois da mãe se sentir traída pela filha. É só problema. Corre longe, cilada. Como lidar com o filho que quer chamar a atenção dos pais o tempo todo? E até machuca para ter atenção, até se machuca. Talvez os pais pensem que estão presentes e eles não estão. Talvez os pais estão voltados para os seus pais e não estão disponíveis para a nova geração. Isso precisa ser olhado. Porque, novamente, eu posso estar 24 horas grudado no meu filho. Posso estar 24 horas ali grudado nele. Mas eu não estou presente, eu não estou de alma, eu não estou com sentimento, eu não estou com vontade. Eu não olho para aquela criança, eu olho para aquela criança e eu penso nas contas que eu tenho que pagar, eu penso no dia que está correndo. Eu não tô disponível. O que mais? Tenho dificuldades em relação a empregos. Não consigo me fixar e nem ganhar o que gostaria. Não exerço minha profissão, minha formação. Já constelei e disseram que é por uma dificuldade de relacionamento com meu pai. Pode falar mais a respeito? Dificuldade de ir para a vida. Já está dando uma travada, não. Deixa eu ver. Tá, então, sobre essa questão, nós falamos lá na primeira live. Eu recomendo que a pessoa assista, né? Tá disponível a live do dia 6. Eu esmiucei bastante esse ponto. Porque tem tudo a ver com essa questão de amplitude e tudo, né? Então, quando eu tenho essa exclusão, eu não consigo desenvolver, eu não consigo manifestar, né? O trabalho é o amor materializado do pai. É o meu amor que se materializa. O amor que eu tenho pelo meu pai que se materializa. Então, se eu não tenho esse amor, se esse lugar está excluído, eu não consigo trabalhar, eu não consigo dar vazão. Mas eu vejo que nessa questão, provavelmente, essa pessoa tem uma questão com mãe também, com sucesso. Às vezes a gente acha que o problema é o trabalho, mas o problema às vezes é a falta de sucesso. Pode ser uma filhinha do papai, tá? Que muitas vezes excluiu a mãe aí na história. Certo. Como saber como pai que já está mais do que na hora do filho sair de casa? Olha, eu acho que essa pergunta, ela já responde que já está na hora. E daí, o que seria o movimento? Esse pai, ele precisa ver qual é o medo que ele tem. Muitas vezes, esse pai que fez essa pergunta, que eu não tenho nem noção de quem seja, mas só de perceber o teor da pergunta, a gente já capta algumas coisas. Muitas vezes, esse pai, ele está na espera da mãe, da sua mãe, da avó desse filho. E daí ele tem dificuldade de mandar esse filho para a vida. Ele tem medo de mandar esse filho para a vida. Então, esse pai, ele precisaria olhar nesse ponto. Qual é o medo de liberar? Por que eu não libero? Será que esse filho, ele precisa cumprir alguma expectativa minha? Será que eu estou buscando alguma realização também através desse filho? Porque os filhos, eles não estão para servirem para nossa realização. Eles estão para seguirem o seu caminho, para seguir a vida adiante. Então, se eu prendo esse filho na minha esfera, eu estou fazendo que esse filho dê as costas para a vida. E esse filho vai ter muito problema.
Então eu preciso confiar na vida. Muitas vezes esse pai precisa olhar para a sua própria mãe e para o seu próprio pai também, para dizer, eu confio na vida. Eu aceito o curso da vida. E assim, filho, eu também te libero. A vida é segura. Uhum. Que mais? E as mães também que escolhem as noras para os filhos, né? Fazem questão de avaliar as noras. O que é que você tem para dizer? Gostoso, né? É um desserviço, né? No nosso sistema, isso. Novamente, são as mães que estão prendendo. Esses filhos, eles precisam ter as próprias experiências. Se você, mãe, não dá a confiança para esse filho nas suas relações, para ele experienciar, todos os relacionamentos que ele vai ter vão ser relacionamentos de fracasso. E eu vou dizer mais, esse filho muitas vezes vai procurar a morte. Por quê? Porque ele não está tendo autorização para passar a vida adiante. A mãe não confia na capacidade dele ter as suas próprias escolhas, as suas próprias experiências. Provavelmente esse filho dentro dele, ele pode ter uma sensação muito grande de fracasso. Então precisa liberar. Precisa liberar esse filho para o seu pai. E daí fazer aquele movimento que eu falei lá no início. Pode ser que eu não tenha confiado em você, no seu pai enquanto homem, mas enquanto pai, ele é o pai certo. Enquanto pai, eu confio. Por que esse eu confio? Gente, é biológico o negócio. Por que esse eu confio? Porque é a mulher que escolhe o pai da criança. É a mulher que escolhe o espermatozoide que vai fecundar o óvulo. Então, a própria concepção, ela já é um evento certo, ela já é um evento de sucesso, ela já é um evento correto dentro do sistema. Já aconteceu por uma escolha maior dessa mãe e desse sistema. Então ela confiou, em algum momento ela confiou nesse pai. E é isso que ela precisa resgatar para liberar essa pessoa. E não pode se intrometer. Não pode. Sistema ancestral não se intromete no sistema atual. Tem uma pergunta ali. Quando você excluiu sua mãe depois de um tempo por ter tido consciência que ela tem traços de mães narcisistas? Sim, importante. Então, a gente fala dessas situações também extremas que acontecem, né? Então, uma questão de mães narcisistas ou, enfim, mães abusivas, pais abusivos e toda essa história. É saudável que se dê essa distância física, né? Essa distância para que você não fique ali naquele movimento, se machucando e etc. Porém, é nesse ponto que você precisa se conectar com essa força de vida que veio da sua mãe. Separar a mulher, separar o ser humano falho, que trouxe todas aquelas questões, e acreditar nessa força de vida que é perfeita, porque você está viva, que veio antes dela, que veio através dela. Então é quando a gente fala que se você tem a dificuldade de tomar a força do pai, você toma a força da águia. Se você tem a dificuldade de tomar a força da mãe, que você possa se conectar com uma grande ursa cinzenta que traz toda a força de vida, toda a nutrição, toda a força da caverna. E não que você vai pensar que a sua mãe seja outra pessoa, mas sim essa força arquetípica que está atrás daquele ser humano que teve aquelas escolhas e que também só te deu aquilo conforme ela recebeu. Mães narcisistas é porque tiveram mães narcisistas também, ou seja, a sua avó provavelmente também, provavelmente a sua bisavó. Então ela não tinha como fazer diferente. E nesse ponto você precisa se reconectar com esse arquétipo. Novamente, por quê? Porque senão você vai negar 50% da sua própria vida. 50% de você mesmo. Quem vai se prejudicar na história é você, não é ela. Ela já está colhendo os prejuízos dela.
Então, sim, você pode se afastar. Novamente, quando a gente fala de tomar, você pode se afastar fisicamente, mas que você tome essa força dentro de você, a força que te gerou, para seguir adiante. Tem alguma pergunta? Não? Bom, Aline, faltam 8 minutos, né? Você quer fazer o fechamento no mês de agosto das Eu quero lives? dizer algo que é muito importante, e a gente trabalha muito na constelação e aprende muito, que é assim: eu pego tudo isso que me aconteceu e eu faço algo de bom e de grandioso. Eu pego toda a minha história, da minha geração, da minha concepção, e faço algo de bom e de grandioso com isso. Se foi uma dor, se foi uma violência, eu vou fazer algo de bom e de grandioso. Tudo aquilo que me faltou na minha infância, agora eu, como adulta, me darei. Então, esses movimentos, eles são fundamentais para que você se vire para a sua própria vida e resgate essa criança que muitas vezes ficou lá na barra da saia da mãe, na barra da calça do pai, pedindo, exigindo coisas que não vão vir. Então, novamente, aceite o fluxo da vida e siga a vida adiante. Pegue aquilo que é seu, pegue a sua própria história, agradeça pela vida e siga em frente. Então, isso é fundamental. Nós fizemos essa maratona, né, de paz, aí 3 blocos, tem outros vídeos também na página do Espaço Gaia complementares a essas lives, justamente porque é um tema que a gente não toca. A gente fala muito da mãe, a gente fala muito dessa história. Por quê? Porque são 5 milhões de crianças no Brasil sem o nome do pai no registro. Então, nós temos várias coisas nesse sentido, dessa exclusão paterna, e a gente segue perpetuando essa exclusão. A gente segue com medo de liberar os nossos filhos para os seus pais. A gente segue com medo de liberar os nossos filhos para a vida. Isso é uma tendência, né, que nós precisamos revisar a todo momento. Por quê? Porque os sistemas, eles estão em extremo movimento. A vida está seguindo adiante. E nós precisamos seguir adiante. Nós precisamos liberar esses filhos. Nós precisamos liberar as nossas gerações para que elas sigam adiante, para que elas se transformem. Por quê? Porque é muita dor. É muita dor paterna. E, novamente, nós estamos, daí voltando na história da primeira live, fechando a primeira live, que a gente estava falando sobre a questão dos homens que foram para a guerra, dos homens escravizados, dos homens vendidos e todo esse ponto, nós estamos colhendo ainda nas nossas gerações essa falta, essa grande ferida do masculino. E que não vai ter mudança se a gente seguir perpetuando que homem não presta, que homem não é pai, que homem abandona, que homem faz mal. Por quê? Porque é como eles aprenderam. E se a gente não olhar para isso com consciência, dando um lugar para essas feridas, porque a gente só cicatriza se a gente dá um lugar. Pega a dor e faz algo de bom e de grandioso. Se a gente não faz esse movimento, a gente está só aumentando a perpetuação de todas essas histórias. Então, o que eu deixo hoje é essa grande reflexão desse pai, dessa força paterna que a gente precisa resgatar para a gente conseguir seguir adiante, para a gente sair do mundo de fanatismo religioso que mata, de guerras santas que matam. Tudo isso é falta de pai. Como estamos de tempo? Porque eu queria dar bem mais, enfim. Tô querendo cantar, já trazer uma música hoje. Tá. Não ouvi. Quanto tempo a gente tem? 5 minutos. Ai, meu Deus, eu não Sim. consigo assim. Lição. Vai lá. O que mais, Edna? Quer falar alguma coisa? Bom, eu só queria te agradecer, Aline, né? Para todos nós foi um aprendizado maravilhoso e eu recebi assim
várias mensagens de pessoas que constelaram durante as lives, que se libertaram, né? Transformaram, essa é a palavra certa, transformaram os corações, os sentimentos e que fizeram movimentos sistêmicos aí sem saberem que elas estavam fazendo esse movimento sistêmico, sim, né? Mas, assim, foram histórias incríveis que eu ouvi, até te passei uma delas, né? E as pessoas, elas estão muito encantadas com a maneira em que você expõe, como você coloca o assunto de uma forma simples, né, de uma forma didática, que todos possam entender, e dizem, olha, como ela é querida. Eu Ai, quero meu te Deus. agradecer de coração, Eu que por aceitar agradeço. e eu gostaria de convidá-la para o próximo mês, a gente pegar um assunto aí diferente também e começar a fazer novas lives. Vamos sim, gente. Eu acho muito importante esses espaços. Agradeço muito a oportunidade, né, de estar aqui. Agradeço muito o seu convite, Edna. E agradeço muito todas as pessoas que estão conectadas conosco, porque elas se reúnem num campo, né, num campo sistêmico. Nós nos reunimos nesse momento através das lives, cada um nas suas casas, para olhar, para dar foco, para ampliar, para colocar uma lupa, né, nessa questão. E assim nós conseguimos juntos transformar as nossas histórias e os nossos sistemas. Então, que a gente possa caminhar com autonomia, né, que a gente não fique dependente também de técnicas e receitas, porque é isso. A cura, muitas vezes, ela está aí fervilhando em você, né? E é só você trazer a consciência, trazer o foco, trazer a abertura nesse coração que você consegue sim transformar a sua história e fazer diferente, né? A constelação é a ciência da vida. A vida está em nós, está palpitando. Então, tudo isso que a gente tem em nós, a gente também tem condições de curar, de harmonizar, basta querer. Eu falo que a constelação ela só não funciona quando a gente não quer. Aí a gente respeita e segue adiante. Porque se eu quero realmente seguir adiante, eu posso olhar, fazer esses movimentos e fazer algo de bom. Dá tempo da música? Tá. Eu vou pedir para vocês fecharem os olhos, então. Dá tempo mesmo? Vai ser bem rapidinho. Tento. 3. Tá. Eu vou pedir para vocês fecharem os olhos para a gente fazer esse movimento, esse trabalho juntos. Então vamos respirando fundo, entrando em contato com essa força paterna, com essa força de seguir adiante, de seguir para a vida, de nos fortalecer. E essa música diz assim: ó, menina, não fale nada. O seu pai vai lhe trazer um pássaro que canta. E se esse pássaro não canta, a vida vai lhe dar uma águia dourada. Ó, menino, não fale nada. O seu pai vai lhe trazer um pássaro que canta. E se esse pássaro não canta, a vida vai lhe dar uma águia dourada. Que todos nós possamos pegar as asas dessa águia dourada, tomar ela como força dentro de nós e seguir adiante na nossa vida. Se em algum momento as nossas pernas não conseguiram andar para frente, a gente não teve essa força, que agora com essa águia dourada a gente possa seguir, ampliar e romper tudo aquilo que ainda esteja nos prendendo num ciclo de dor e seguindo adiante no ciclo da vida. Eu espero que tenha sido